O Maranhão registrou esse ano 910 mortes por acidente de trânsito, 142 delas somente na capital. A combinação entre álcool e direção, infelizmente, continua sendo uma das principais causas de mortes e acidentes. Mesmo assim, muita gente aí continua insistindo nessa prática criminosa. As estatísticas levantadas pelo IBGE são referentes ao ano de 2019 e revelam que o hábito de dirigir sob influência do álcool ainda é grande no Maranhão. Pelo menos 27,4% das pessoas com 18 anos ou mais afirmaram ter cometido esse tipo de infração no ano passado. Esse número pode estar subestimado, com certeza, e o problema também são as consequências, né? As pessoas saem, ou a pessoa já teve um acidente de trânsito, ou conhece alguém que tem um acidente de trânsito, que já teve um acidente de trânsito com alguma repercussão. Pode ser acidente leve, mas pode ser também acidentes mais graves. Esse comportamento de parte dos condutores é extremamente perigoso. A combinação de álcool e direção pode resultar em acidentes graves, e as consequências, muitas vezes, podem ser irreversíveis. Quando não ficam com lesões permanentes, as vítimas acabam morrendo. A gente, quando faz aqui o exame da junta médica, né, que são pessoas com deficiência física, a gente vê que a grande maioria que vem com deficiência adquirida é por acidente de trânsito. Então, teve um álcool, uma direção aí, um acidente de moto, ou então o carro bateu numa moto, o carro atropelou. É uma coisa que é muito triste, porque é uma coisa que não tem como reverter, que você muda a vida da pessoa para sempre. E é uma coisa tão simples, né? Era só não misturar os dois, que evitaria isso. No Brasil, os resultados da pesquisa do IBGE indicam uma prevalência de consumo abusivo de álcool de 17,1%. Nesse quesito, o Maranhão alcançou o resultado semelhante da média brasileira, 16%, uma situação preocupante. Segundo dados do Detran do Maranhão, dirigir sob influência do álcool está entre as principais infrações registradas em 2020. Só nesse ano ocorreram no estado 544 autuações após os flagrantes. Pois é, e domingo é o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes de Trânsito. Sobre o assunto eu converso agora com Lorival da Cunha Souza, que é presidente da SOS Vidas pela Paz no Trânsito, que realiza inclusive uma carreata para marcar a data aqui na capital. Lorival, seja bem-vindo aqui ao Bom Dia, obrigado pela entrevista. Obrigado, bom dia a todos. Bom, a gente tem os dados aqui oficiais da Secretaria Municipal de Saúde, são mais de 8 mortes por mês no trânsito. E aí a gente vê essa reportagem falando sobre a combinação álcool e direção ainda causando mortes. Quando se vê esses números, não dá a sensação de estar enxugando gelo, apesar de que é fundamental essa atividade da educação no trânsito e de entidades como o SOS Vida, campanhas como essa, por exemplo, realizada pela maçonaria? Pois é, essa questão do trânsito tem que haver realmente um investimento forte na questão da educação para o trânsito, né? Da pré-escola ao ensino superior, conforme prescreve o Código de Trânsito Brasileiro. A fiscalização ela deve ser realmente a cada dia mais ampliada, porque os resultados realmente são constatados por todos nós todos os dias. Então, o diagnóstico é feito, o remédio é isso, é a educação que traz resultado a médio prazo e uma fiscalização mais ampliada, abrangente em todo o nosso estado. A gente tem situações aqui, por exemplo, com acidentes de morte. O próprio DPVAT, aqueles números do DPVAT, dão um sinal, um alerta em relação ao que está acontecendo no estado. Os leitos também, né, já que é um problema de saúde pública, mostram claramente que no período da pandemia, né, do lockdown, no período daquele mais sério da pandemia, ali no começo de abril, né, os primeiros meses do ano, uma diminuição significativa. Flexibilizaram essa situação, volta a crescer o número de acidentes. Quer dizer, principalmente motocicletas. Eu tenho aqui um dado do Maranhão, 1.193 mortes, dos quais 563 motociclistas, é quase 50%. Quer dizer, há necessidade de uma ação, inclusive específica nessa área, não? Sem dúvida. Se a violência no trânsito como um todo é uma epidemia, quando se segmenta para o modal motocicleta, aí a coisa piora mais ainda. Na média nacional, são 35% de todos os mortos no trânsito são motociclistas. No Maranhão, esse percentual varia, tem sido assim nos últimos 5 anos, de 47% a 52%. Então, tem que ter uma política pública intensa em relação aos motociclistas. Só o ano passado, aqui no Maranhão, foram
Aliás, esse ano já, em 2020, de janeiro a setembro, foram 434 motociclistas. Então, a campanha SOS Vida iniciou, inclusive, um trabalho com o Pacto pela Paz da Secretaria de Segurança Pública e com algumas autoescolas, no sentido de nós iniciarmos um trabalho no sentido de educar os motociclistas. Essa educação tem que começar cada vez mais cedo. Eu lembro que, por exemplo, na escola, as crianças, quando vêm de uma atividade externa, seja no Detran ou em outro lugar, ou na própria escola, elas já comentam com os pais no carro. Na hora de buscar na escola, já vem comentando algumas situações e apontando até quando os pais erram em alguma ação no trânsito. Ou seja, está provado, quer dizer, todos os países aí que avançaram nessa direção começaram, sim, desde cedo, né? Quanto mais cedo, melhor. É fundamental, é fundamental. O melhor período para esse aprendizado é exatamente esse período da infância, do início da adolescência, né, enquanto criança, para poder receber esse aprendizado. Porque a criança, ela aprende, ela repreende qualquer que seja o condutor que cometa uma infração, como utilizar o celular, né, não colocar o cinto de segurança, não obedecer um sinal vermelho. É fundamental a educação da pré-escola ao ensino superior. Vale lembrar, gente, que a Organização Mundial de Saúde informa que a principal causa de morte no mundo de jovens de 15 a 29 anos é exatamente a violência no trânsito. Mata mais do que a tuberculose, a AIDS e a violência em geral. Bom, e aí a gente fala sobre o trabalho do SOS Vida pela Paz no Trânsito. Esse programa tem sido extremamente interessante. O pessoal que acompanha a gente aqui no Bom Dia já deve ter visto ações que a gente transmitiu ao vivo, várias delas. O que está sendo preparado para esse domingo? Por que essa data é tão importante? Pois veja como a violência no trânsito é algo que atinge o mundo inteiro, que a OMS, a ONU, né, em Assembleia em 2005, instituiu o terceiro domingo de novembro como Dia Mundial em memória das vítimas de acidente de trânsito. Como esse ano é um ano todo atípico, o terceiro domingo de novembro coincidiu com as eleições e nós adiamos uma semana, né? E então nós estamos lá, todos nós, nossos parceiros, os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, várias entidades da sociedade, órgãos públicos, as pessoas de modo geral, estamos lá para chamar atenção para esse problema, para sensibilizar cada dia mais a sociedade e as próprias autoridades para esse gravíssimo problema que, antes de ser um grave problema de saúde pública, um problema econômico, é um gravíssimo problema humano que causa dor e sofrimento às famílias. O que está programado para esse domingo? Uma grande carreata. Nós estamos obedecendo o decreto do governo do estado em não fazer aglomeração, não vamos fazer passeata. Será uma carreata aqui na Avenida Litorânea, da Praia de São Marcos até o Calhau. A concentração é de 7h30 a 8h15 da manhã, ali ao lado da Praça da Estátua dos Pescadores, onde nós saímos em grande cortejo de vários tipos de veículos, de automóveis, né, de ônibus, de caminhões, de motocicletas, de bicicletas. Se Deus quiser, será um grande movimento com bandeiras, com balões, para chamar a atenção da sociedade, para que as pessoas, cada pessoa possa dar sua contribuição, as autoridades intensificarem o seu trabalho, né, e a sociedade também se envolver. A SOS Vida dá esse exemplo. Nós somos uma entidade da sociedade e damos esse exemplo dessa nossa responsabilidade para com essa luta contra a violência no trânsito. O Detran aqui no Maranhão tem sido referendado aí nacionalmente, inclusive por várias ações que estão acontecendo. Essa intensificação, por exemplo, da lei seca, isso faz realmente diferença? Isso é fundamental, é fundamental. O Rio de Janeiro, por exemplo, que começou esse trabalho há muito tempo, viu lá os índices caírem significativamente. A metade das pessoas que morrem no trânsito no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, é em razão da ingestão de álcool pelos motoristas. Então é fundamental que haja essas blitz realmente muito intensas, cada dia mais ampliadas, né, de maneira que haja uma redução das vítimas e dos mortos e feridos no trânsito em razão dessa imprudência tão grave que é dirigir por beber. Lorival, vocês fazem também palestras, ações em escolas, associação de bairro que tem interesse em falar sobre o assunto, discutir o assunto. O SOS Serviço também tem esse tipo de trabalho? Temos, nós proferimos palestras aí em empresas, em órgãos públicos, enfim, onde nos chamam, nós vamos lá fazer palestra. Na verdade, a palestra, nós aproveitamos a palestra para tentar, tentar buscar pessoas para se engajar nesse movimento de forma permanente, que a palestra é algo assim... Atrair parceiros. Atrair parceiro, porque a palestra é uma coisa muito pontual
e ali depois de poucos dias já as pessoas esquecem aquilo que foi dito ali. Então a gente aproveita essa palestra para tentar buscar parceiros para ficar nessa luta de forma permanente. Vamos reforçar o convite então, local e horário? Domingo agora, às 7h30, 8h15 da manhã, a concentração, a partir daí começa toda a programação, com uma oração, depois uma representação dos 98 mortos no trânsito o ano passado aqui em São Luís, e aí toda a concentração para a gente partir lá no rumo do Calhau, até a Praça de Alimentação do Calhau. Conversei aqui com o Lorival, presidente do SOS Vida. Obrigado, parabéns aí por essa programação que acontece no domingo. A TV Difusora vai cumprir o seu dever, estará lá cobrindo essa atividade que vai acontecer no domingo. Viu, Lorival? Muito obrigado, Adalberto, e a todos.